Neiva diz que não venderá e Maria concorda. A portuguesa diz que agora se decepcionou de vez com o quitandeiro. Maria o xinga e questiona onde está a vergonha na cara dele, afirmando que não comprará mais nada na quitanda dele. O lavrador se intromete, mas Neiva e Maria não poupam insultos. Maria questiona como Itamar pôde ter feito uma coisa dessas, e Neiva exige que não ponha Saldanha no meio da história, pois apenas o indicou. A sucateira afirma que não terá mais negócio nenhum. O corretor afirma que elas deveriam pensar melhor. A sucateira diz que o dinheiro da sucateira não interessa. Armênia faz pouco do seu dinheiro, começa a mostrá-lo para todos e a contá-lo. Maria afirma preferir morrer do que aceitar o dinheiro. Neiva concorda, relembrando quando a expulsou de sua casa. Armênia continua contando. Elas ficam tentadas enquanto ela conta. Maria chama para irem embora, e Neiva concorda. Armênia continua mostrando seu dinheiro. Neiva diz que jamais venderão a casa. Edu diz que as negociações com Gouveia não foram nada fáceis. Laurinha diz que o projeto dele está em ótimas mãos. Isabel afirma que Gouveia sempre soube como ganhar dinheiro. Jonas serve o chá. Edu diz estar se sentindo um outro homem. Laurinha diz que ele está se sentindo feliz. Betinho diz que dura pouquíssimo esse bálsamo. O filho afirma que a dependência da sucateira está no fim. Isabel diz que ele deveria ser mais delicado ao falar dela. Edu deixa claro que esse casamento não passou de um acordo e que não tampará o sol com a peneira. Também afirma que foi útil para os dois e que estão quites, afirmando que não devem nada a ninguém. Laurinha diz que lhe enche o coração vê-lo feliz. Edu pede que não comentem nada com Maria do Carmo, pois conversará com ela no momento certo. Todos entram em acordo. Jonas questiona se ele quer mais chá, e ele recusa. Laurinha diz que deveriam comemorar com champanhe. Isabel julga a atitude de Laurinha e diz que ela deveria ter mais limites. A madame diz que ficarão livres da sucateira o mais rápido possível e conta que mandará limpar a casa para retirar todas as energias dela. Também conta que Edu ficará livre para ela, mas a Cunha afirma que ela não merece isso. A madame diz já se pressentir sua felicidade e que deve controlar sua ansiedade. Isabel pede que pare, pois está sendo injusta com Maria do Carmo. Laurinha diz que ela pagou o preço justo para poder usufruir da intimidade de Edu. Jonas diz que o que ele está fazendo com Maria do Carmo é repulsivo e indigno de um homem como ele. Neiva assina o caderno. Armênia diz que ainda não assinou. Maria diz que logo tudo isso acabará. A italiana assina e questiona se Giacomo está contente, pois agora é a dona da casa da portuguesa, pois Deus é pai, não padrasto. Elas chegam em casa. Maria diz que só ela sabe a dor que sentiu quando deixou o dinheiro no banco. Neiva diz que também se sentiu assim e que lhe deu vontade de chorar, mas que não ia fazer papel de boba na frente de todas. A filha diz que ela não deveria ter se humilhado daquela forma, mas a mãe diz que não quer vê-la sendo humilhada por Renato. Maria a abraça e agradece por tudo que sua mãe está fazendo por ela, e diz que tantas lembranças e sonhos ficarão ali. Neiva diz que o cachorro foi aumentando a casa e dizia que queria um palácio. Maria afirma que ele conseguiu. Neiva diz que foram muito felizes ali e que agora tudo presente ali é da jararaca. Maria questiona o que a vida está fazendo com elas, dizendo que estão cada vez pior. Ela cai aos prantos. A mãe a consola. Caio oferece licor a Eunice, e ela começa a se insinuar. Ele questiona se Adriana também quer, mas ela afirma estar de regime. Eunice diz que ela precisa emagrecer mesmo. Adriana diz que estava de saída, mas infelizmente o dono da casa resolveu fazer sala para outras pessoas. Ela cansa disso, pois estão ali há 2 horas, e afirma que irá pegar um copo d'água bem gelada antes de seu sangue ferver. Eunice continua se insinuando. Adriana diz que cansou de tudo isso e não dá mais a mínima, se retirando. Eunice se despede debochadamente, e ele questiona se ela quer que mande Nicinha embora. Ela diz querer, mas ele afirma não ser um problema tão grande. Ela se irrita e se retira. Nicinha continua seduzindo o professor, retirando a saia. Ele a agarra e a joga no sofá, começando a beijá-la. Adriana pede um táxi, mas ela diz que um dia ele irá se arrepender.
O carro acaba batendo, e ela afirma que o professor pode se danar, pois cansou de tudo. O táxi para e ela entra. Jonas explica o motivo de estar defendendo a sucateira. Edu diz que ele não entende suas razões para falar mal da empresária. O mordomo afirma que está vendo o lado certo de tudo e diz que Maria o ama verdadeiramente, mesmo não sendo finíssima, e que tem todas as qualidades necessárias para ser uma ótima esposa. Edu pede que pare, dizendo que esse assunto não levará a nada. Jonas afirma que ele sabe bem até onde pode chegar, que está cometendo um erro que pode ser irremediável e espera que não seja tarde demais ao perceber, e se retira. Adriana conta tudo para Paula sobre o que aconteceu no apartamento. A jornalista afirma que a bailarina ama o professor. Ela diz que saiu do apartamento com a cabeça erguida. Paula diz que ele acabará ficando com as duas e que a bailarina aceitará a situação sem reclamar. Adriana diz que jamais aceitaria isso e que acabou seu relacionamento com ele. Ela diz estar morrendo de saudades da amiga. A jornalista afirma que ela só sente saudades quando está com encrenca e questiona o que ela iria falar com o professor antes do purgante chegar. Ela conta tudo sobre o chofer e o consulado. Adriana diz que ninguém acredita na história da ilha. Paula diz que essa história é absurda, mas Adriana afirma que Renato deve estar de comboio com o chofer. Paula concorda que Renato está estranho. Adriana questiona o que ele está fazendo ali, e Paula conta que Rafael veio buscá-la. Eles se despedem e se vão. Adriana diz que os dois combinam. Saldanha questiona como Itamar pôde aprontar uma dessas. Neiva conta que o corretor ainda queria pôr a culpa nele, mas que sabia muito bem que só queria ajudar. Saldanha chama Itamar de cachorro, assim como Neiva chama Onofre. A amada diz que não pode recusar a proposta, pois assim Maria conseguirá continuar mandando na sucata, e pede um favor, que rezem juntos por Maria do Carmo e eles. Ele acaba aceitando o pedido. Osvaldo diz que o leilão não começou ainda e pede que fique tranquila, pois dará tudo certo. Só diz que Renato não pode desconfiar nada. Maria diz que ele não descobrirá nada, pois está tudo sob controle e que ela ganhará tudo. Ela começa a desconversar após a entrada do maldito. Maria diz que não o suporta e por isso se retirará. Renato afirma que sentem a mesma coisa um pelo outro e que apenas veio pegar um documento. Ela diz não suportá-lo nesta sala. Ele diz que o barco já começa a virar e pede que aproveite seus últimos dias como rainha. Ela exige que se retire e afirma que não é como Mariana, que cai em tudo. Ele debocha, mas ela afirma que verão quem ganhará essa guerra. Armênia afirma que ela deu a volta por cima e que seu marido está orgulhoso no céu, e seus filhos estão orgulhosos na terra. Também manda que seus filhos trabalhem para que tudo fique impecável. Gerson atende a porta. Eunice entra, e os garotos a admiram. Ela afirma que seu pai questiona se estão precisando de ajuda. Armênia manda que ela pegue a caixa. Ao se abaixar, os filhos a observam e fazem questão de ajudá-la. Ingrid diz que quer que pensem que ela também é uma pessoa, além de uma mulher. Alaide diz que a amiga está gostando bastante dessa história. Ela não nega, mas afirma que espera muito mais de um homem, pois só cama não salva um casamento. Ela conta que fez uma tabela para achar seu homem ideal. Rafael escuta tudo. Alaide fica desconstruída. Rafa diz que veio comer um lanche, mas percebeu que a empregada está ocupada. Alaide diz que fará o sanduíche, e ele afirma que qualquer porcaria serve. Ela avisa que Isabel está esperando Ingrid no escritório, e a jovem se retira. Rafael diz que esperará seu lanche ali mesmo. Laurinha diz que está pensando bastante na filha e afirma que está na hora dela conhecer homens interessantes, pois a acha bastante sozinha, e que a diferença de idade interfere em tudo. A mãe sugere que faça um jantar com gente da idade dela para ter um papo descontraído e assim arrumar alguém para compartilhar a vida, pois é uma moça linda e inteligente. Adriana se emociona com as palavras da mãe, dizendo que ela mudou bastante e que não acredita quando a chama de amiga. Laurinha diz estar tentando consertar as coisas erradas que fez com ela e seus irmãos e pede uma chance para demonstrar seu carinho. Ela a abraça. Laurinha diz que agora serão mais amigas do que nunca. Também dá um toque em seu cabelo. Ingrid diz que não está interessada no jantar, pois já tem 3 pretendentes. Isabel diz que ela deve ocupar o lugar de sua posição social. A filha diz que o assunto está encerrado e que não quer saber de jantar. Rafael questiona se Alaide está mentindo para o novo homem de sua vida. Ele começa a debochar, dizendo que ela se entregou fácil para esse novato e questiona sobre a vida do novo namorado.
Alaide diz não ter nada para dizer a ele, mas ele conta que está saindo com uma garota e rasga elogios para a nova namorada. A empregada cai aos prantos. Ele pede que não fique assim. Ela diz que ele a está humilhando e que também está sofrendo. Ele afirma que ela usou como se fosse uma gostosona e afirma que ela não presta. Ela diz odiá-lo e conta que irá fugir dessa casa para nunca mais vê-lo. Eles se beijam ferozmente. Paula conta sobre o episódio do chofer e do aviador. Jonas diz que Renato está cercado por gente perigosa aliada a ele. A jornalista questiona o porquê de toda essa armação. Jonas diz que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça e que descobrirá rapidamente. Franklin conta que a empregada chegou, que o nome dela é Angela, e sai para buscá-la. Mariana vê o quadro ali e o toca. Ela cumprimenta Angela e afirma que se darão muito bem. Angela diz esperar o mesmo e questiona como ela gosta do serviço. Mariana chama para irem até a cozinha para ficar mais fácil como demonstrará. Renato cumprimenta os investidores antes do leilão. Rafael diz que ela não fugirá mais dele. Lena chega e a impede, dizendo que ela não o quer. Rafael diz que não adianta, pois ela o ama verdadeiramente. Betinho questiona o que está acontecendo. Maria conta que errou sua assinatura e pede que faça o documento novamente. Guida questiona o que está acontecendo, mas Maria pede que a deixe em paz por estar com dor de cabeça. Também diz que deve vencer as ações. Neiva reza por sua filha para que consigam sobressair. Saldanha diz que a santa ouvirá tudo, mas que agora depende da bolsa. Renato diz que será muito mais fácil do que imaginava. O acionista garante que não haverá concorrência. Renato diz que será ótimo não poder ver Maria encabeçando as reuniões. Um deles diz sentir pena, mas ele afirma que negócio é negócio. Um avisa que o leilão começará. Renato observa tudo. O acionista mostra que as ações da do Carmo subiram, e Renato questiona quem está interessado nelas. O colega mostra quem é e diz não o conhecer. Renato questiona o porquê de ele estar interessado nas ações da do Carmo e afirma que isso pode atrapalhar tudo. Ele afirma que ele não conseguirá bancar o jogo até o fim. Maria exige que o telefone toque, questionando se Osvaldo quer matá-la de agonia. Guida traz um calmante, mas Maria diz que necessita de informação, embora acabe aceitando. Ela agradece e pede desculpas pela reação que teve. Conta que está nervosa e pede desculpas novamente, afirmando que não sabia que ela era uma funcionária eficiente. Guida afirma que nunca esquecerá como ela a defendeu de Renato. Maria volta a pedir que o telefone toque. Osvaldo continua fazendo propostas. Renato se irrita e afirma que as ações não param de subir. Os acionistas acham graça da situação. Betinho questiona o porquê dessa baderna e afirma que todos estão passando dos limites. Alaide deixa claro que não estava atrapalhando Rafael, mas Betinho se irrita e questiona se ela é sua filha. Rafael conta que estava beijando Alaide e que Lena gostou, por isso os repreendeu. Betinho diz que a empregada está certíssima. O filho pede que acabem com a discussão, que esclareçam tudo, e afirma que ama a jovem. Lena deixa claro que não aprova essa relação, pois sabe bem os lugares que ela e sua filha ocupam. Rafael pede que deixe de ser antiquada, mas Betinho concorda e afirma que também não aprova. Rafael afirma novamente que ama Alaide, e Lena pede que Laurinha não saiba, e Betinho concorda. Rafael afirma não ter medo de sua mãe, mas Betinho o proíbe de contar tudo para ela. Alaide se retira após ser chamada de empregada pelo próprio pai. Lena pede ajuda a Deus. Laurinha diz que ela já pode ir pensando em como quer o jantar e sugere que façam a lista de convidados. Adriana diz que está confusa, e a mãe torna tudo mais simples e didático. Também sugere que convide Theo Meirelles, Sérgio e Otávio, e Adriana superaprova a ideia, chamando-a de maravilhosa. Laurinha relembra a festa de 15 anos da filha. Isabel chega reclamando e conta que Ingrid não quer saber do jantar. Laurinha afirma que ela educou muito mal a sobrinha e começa a rasgar elogios para a filha. Adriana acha tudo estranho. A madame diz que Deus não poderia ter lhe dado uma bonequinha melhor. Neiva diz que já rezou tudo o que tinha para rezar e que está entregue às mãos de Deus e da Santa do Carmo. Saldanha diz que dará tudo certo e que Maria conseguirá comprar as ações. Neiva pede para Deus ouvi-lo, pois seria bastante duro perder tudo, e começa a chorar. Osvaldo continua negociando.
Renato diz que as ações não valem tanto e afirma que não pode fazer muito, desistindo de comprar, alegando que não tem mais como pagar, além de achar que está ganhando um aliado. Osvaldo comemora. Renato questiona quem será o novo sócio. Maria atende o telefone e comemora, dizendo que as ações são suas e pede para Deus pagá-lo. Ela diz estar lavando a alma e desliga o telefone. Maria comemora novamente, afirmando que é osso duro de roer, e gargalha. Betinho o chama de cabeça dura e afirma que ele não deveria levar essa relação adiante. Rafael afirma que não está brincando, mas o pai insiste, dizendo que não passa de um arroubo da juventude, e começa a contar histórias de seu tempo. O filho diz não estar com vontade de escutar esse tipo de história, mas o pai garante que fará bem para ele e volta a contar sobre como invadiu o quarto das empregadas na fazenda de seu pai. Diz também que sentiu mais prazer ali do que nos bordéis de Paris. Rafael diz ser uma baixaria, mas Betinho afirma que empregadas jamais serão um membro da família. Rafael diz que os tempos são outros. Betinho questiona onde ele arranja essas ideias. Alaide pede desculpas à sua mãe por tudo o que aconteceu na cozinha. Lena diz que eles estão cometendo um pecado e relembra que são irmãos. A filha pede que não repita, pois se sente nojenta ao ouvir isso. A mãe afirma que sairão dali para que ela consiga esquecê-lo. Alaide diz sentir um amor enorme por ele e que esquece de tudo quando está ao lado dele. Lena pede que pare, mas a filha diz que tudo isso é mais forte do que ela. Isabel diz que Ingrid poderia ser mais compreensiva e questiona como ela conseguiu dobrar Adriana. A madame responde que a filha sempre confiou nela e pede agenda. Afirma que convidará os rapazes solteiros das melhores famílias de São Paulo. Isabel fala da aparência de Adriana, mas Laurinha diz que cuidará disso e começa a ligar para os convidados. Mariana diz que gostaria de falar com ela sobre a arrumação das roupas. A empregada diz que ela já falou sobre isso. A patroa fica chocada e mostra onde tomam o café da manhã, dizendo que gostam bastante de frutas da estação, pães, bolos, geleias e queijo, e que nunca esqueçam o adoçante. Mariana também diz que os guardanapos devem ser bem dobrados. Pede que não mastigue chiclete na sala, mas a empregada diz que fará assim que a patroa manda. Mariana diz não querer parecer chata e pede que não mastigue mais chiclete na sua frente. A empregada se retira. Mariana fica desolada. Caio chega em casa carregado de livros e questiona o porquê de precisar estudar tanto. Afirma que queria estar fazendo outra coisa e diz que Nicinha poderia estar ali agora. Questiona porque antes ela não era boa desse jeito, mas afirma que a bailarina também é muito boa, embora esteja com assunto de chofer e piloto. Ele derruba todos os livros, afirmando que Adriana pode ter razão, pois o chofer tinha o mesmíssimo rosto que o aviador. Ele liga para Renato, mas começa a procurar o número de telefone dele. Mariana questiona onde ele conseguiu Ângela, pois ela lhe parece meio estranha, sonsa, vivendo no mundo da lua, não lhe parecendo a pessoa adequada. Franklin afirma que ela não achará ninguém tão boa quanto ela. A patroa afirma que não há tanto trabalho para fazer e que não suporta vê-la mascando chiclete. Caio pede desculpas. Adriana se irrita com as atitudes repetitivas dele. O professor diz que acredita nas palavras dela, mas Adriana afirma que cansou de falar e ninguém prestar atenção nela, questionando o que farão para ajudar os recém-casados. Ela relembra que iriam ao consulado inglês pegar informações sobre o chofer, mas o purgante atrapalhou tudo. Adriana diz que nunca viu ninguém tão tarado como ele. A bailarina diz que ele é bastante exagerado, mas ele afirma ser bastante gostoso. Ela diz que, de agora em diante, serão apenas amigos, e ele aceita o trato. Ela se compara a Sherlock Holmes e Watson. Renato questiona por Maria do Carmo, mas Guida afirma que não sabe de nada. Ele diz que ela deveria arranjar um novo emprego, pois o reinado de Maria do Carmo está terminado. Maria fracassa ao estourar o champanhe. Todos caçoam. Ela serve a todos. Eles brindam a vitória deles. Saldanha conta que há muito tempo não rezava. Maria diz que sua madrinha jamais os abandonou. Maria afirma que o que importa é que continua sendo a acionista majoritária. Osvaldo conta que não há problema nenhum, pois Renato não sabe que Maria do Carmo é a compradora. Neiva diz que a casa não tem importância, pois depois recuperarão.
Maria reclama por terem perdido tudo para a Armênia e diz que deveriam ter pensado melhor. Saldanha afirma que a enteada ganhou a guerra. Maria diz que ganhou a batalha graças aos seus amigos, e eles brindam. Edu diz que ali correm contra o tempo e que não vê a hora de o carro estar pronto. Guga mostra o projeto do carro junto dos engenheiros. Edu admite que está bastante bonito, com todas as modificações, e continua elogiando. Gouveia caçoa da situação. Edu diz que sofreu bastante sacrifício, mas que agora deixou de ser um sonho e passou a ser realidade, que só eles venderão, sem Maria do Carmo. Edu mostra a fabricação para Gouveia, dizendo ter certeza de que agitará o mercado. Edu continua rasgando elogios para o carro e o empresário. Edu conta que não usarão um motor novo no carro e explica outras alterações feitas no projeto. Saldanha questiona se ele não fica chateado com essas alterações, mas Edu afirma que não é um moleque mimado. Erineu diz que ele não precisará mais dele ali, mas o genro afirma que precisará sim. Saldanha diz que está numa situação complicada caso Maria pergunte algo do carro e afirma que não dirá nada. Maria não entende como Edu não conta as coisas, e ele afirma que não sabe nada do projeto. Maria diz que confia em Edu, pois ele está fazendo o melhor para os dois. Saldanha confirma que está chateado. Maria entende o lado do marido. Neiva diz que Edu lhe deve explicações. Maria conta que sua mãe não queria ajuda com a mudança. Neiva pede que acabem com isso rapidamente. Maria pede que ele não fique chateado com Edu. Saldanha diz estar preocupado, pois o marido está bastante estranho. Maria diz que é ansiedade e que farão grandes negócios com esse carro, tendo novamente tudo que a vida tirou. Maria pede que agilizem a mudança, alegando estar bastante frágil. Armênia exige que agilizem a situação e diz que chegou a hora da nova vida. Eunice diz que ajudará os meninos. Questiona se eles querem ajuda, e eles confirmam. Armênia diz que estará feliz quando se instalar. Moreira diz que falta pouco. Os jovens ficam admirando Eunice. Armênia pede a lista de móveis que comprou. A mudança continua. Armênia continua dando ordens. Geraldo pede um descanso. Gerson diz que ela deveria ter contratado homens para ajudá-los, mas a mãe afirma que tem filhos fortes. Gino reclama. Geraldo diz que não aguenta mais. Armênia pede que agilizem e parem de reclamar. Eles continuam ajeitando tudo. Saldanha elogia a cozinha da casa. Neiva conta que não entrava ali desde que a cadela morreu. Ela pede forças para suportar tudo. Máfia diz que não conseguiu arrumar tudo. Neiva diz que já irá lá. A filha diz que está tudo uma bagunça. Neiva pede que não deixem que percebam que ela está sofrendo. Edu diz que o importante é o sigilo no projeto e que quer evitar roubo de ideias. Saldanha questiona por Maria do Carmo, mas Edu diz que ela não está interessada. O sogro afirma que está sim e diz que o carro é da Maria. Edu conta que o carro não será vendido pela do Carmo Veículos, deixando claro que o projeto é dele e de Gouveia, e que Maria está completamente fora da jogada. Renato diz que o novo sócio já confirmou presença, mas que não avisaram Maria do Carmo. Afirma não saber quem deve ser a nova figura. Maria os cumprimenta e diz que acharam que ela não sabia dessa reunião. Ela os xinga. Renato afirma que não tolerará mais isso, mas Maria deixa claro que comprou as ações e que, a partir dali, virá chumbo grosso.